Olha só, pessoal, ainda falando sobre o fogo, né? 4 pessoas são presas suspeitas de provocar incêndios florestais. Em São Paulo, até um integrante, se disse membro do PCC, ainda disse que ateou fogo a mando do grupo. Fato é, Eduardo, que agora lá em São Paulo a situação está um pouco mais controlada, choveu no fim de semana, mas os incêndios seguem, inclusive aqui na Raja Gabalha a gente testemunhou mais um incêndio ali naquela região. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Não que eu vá minimizar o fato de alguém tacar fogo no mato. Agora, se você começar a divulgar amanhã no Brasil inteiro que há uma suspeição sobre a morte de Jesus Cristo, que algum brasileiro matou Jesus Cristo, vai aparecer uns 40. Eu matei. Prenderam um em Goiás ontem, o cara olha pro cara, gente. Então, eu faço minhas as palavras, salvo engano, do Travasso de ontem, ou de sexta-feira, não sei. Falar em prisão é fugir do tema, é falta de preparo e de ação rápida para apagar o fogo. Travassos, as prisões estão acontecendo, os governadores se unindo, o governo federal dizendo que vai montar isso, vai montar aquilo. Fato é que o que teve de queimar já queimou, né? Bom dia. Sim. Bom dia, Júnior, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. O Eduardo, eu acho que como a gente trabalhou muito tempo com jornalismo policial, quando você vê uma prisão dessa, é muito comum, gente. O criminoso fala assim, eu sou faccionado, eu sou do PCC, sou isso, para ele ganhar algum tipo de glamour. E tem sempre essa história do doido que aparece e fala, eu fiz isso. Você sabe que não adianta você dizer que você fez. É o mesmo esquema dos terroristas, né? Sempre tem uma equipe lá, um grupo que reivindica. Então, não adianta só o cara falar, eu sou isso, eu fiz isso. A gente tem que, aí vai, claro, tem todo um processo de investigação para tentar verificar, né, se esse homem realmente ele é um faccionado, se realmente foi uma ordem do crime ou se é um lunático que resolveu pegar um embalo da situação. Mas eu repito aquilo que eu falei, o Eduardo lembrou muito bem. Eu acho que estão fugindo da raiz do problema, né? E nós estamos vivendo um momento muito crítico. Gente, há quanto tempo não chove em Belo Horizonte? O tempo está seco, isso tudo vai favorecer isso que nós estamos. E quando você olha para o mapa de risco do Brasil, o Brasil inteiro está assim. Então não é uma coisa isolada só em São Paulo, só em Minas ou só no Rio. Ô Rita Mundinho, além disso tudo, o fogo traz muito prejuízo, né? Lá em São Paulo, pelo menos um levantamento inicial aponta para R$1 bilhão em prejuízos só no agro. Bom dia. Pois é, Júnior, eu estou escutando aí, eu concordo com meus colegas aí de bancada, e isso me remeteu na época da hiperinflação, lá no Sarney, o Eduardo deve lembrar disso, que chamaram a Polícia Federal para procurar boi no pasto. Sequestrar o boi no pasto. Que a culpa da inflação era do agro, que estava escondendo o boi, aí a carne subia. Então, quando você chama a polícia numa omissão de prevenção, numa omissão de planejamento, a omissão, inclusive, do que está acontecendo no planeta. Porque nós estamos com mudanças climáticas que estão causando danos severos ao planeta. E esses alertas, eles têm sido dados todos os dias. E é como se os estados, aí eu não estou colocando só o Brasil, não. É como se os governantes, de uma forma mais cômoda, mais simples, resistissem em encarar o problema, em virar a chave do modus operandi dos estados, em tentar melhorar leis e processos para mudar a forma de vida das pessoas. As pessoas têm que ser sustentáveis, os negócios têm que ser sustentáveis. Esse negócio de ESG não são 3 letrinhas para brincar, não. Nós temos que entregar sustentabilidade todos os dias, porque a situação só está piorando. Da forma que nós estamos hoje, eu disse isso aqui e repito, a atividade econômica, do jeito que vem sendo praticada no planeta, ela é insustentável. E o que está acontecendo vai só piorar. Então nós precisamos de ação, de prevenção, e é claro, para ter ação e prevenção é preciso planejamento e coragem. Não estou falando mais de vontade política, não. Coragem política para não ter que fazer, desculpe aí um trocadilho muito triste nessa época, né? Estão aí
fazendo uma fumaça, fazendo uma nuvem de fumaça para desviar, como disse o William, como disse o Eduardo, do centro do problema, da raiz estrutural do problema. Marcelo da Fonseca, vamos arrematar esse assunto, pelo menos agora no Conversa de Redação. Incêndio para todo lado, em São Paulo muito prejuízos, presos dizendo que são do PCC e muita história nisso tudo aí. Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos do Conversa, e bom dia, ouvintes. Eu não duvido, né, que tem assim, o governo pode estar tentando sim desviar o foco, né, o governo que cortou investimentos no meio ambiente, né, que enfrentou greves, né, em alguns órgãos ambientais como o IBAMA, pode estar sim tentando dividir a culpa, talvez, ali até com alguns governadores. Só que eu também não duvido que muitos desses incêndios possam sim ser criminosos. Nós vimos nos últimos anos, né, ações orquestradas para tocar fogo em áreas que não eram permitidas. Então eu não duvido que isso possa se repetir. Eu também não duvido que muita gente simplesmente não tenha consciência, né, do impacto que um fogo, às vezes, em um terreno pode causar para uma cidade. Né? A gente está vendo aquelas névoas gigantes cobrindo Brasília, Belo Horizonte também. Então é muito difícil a gente ter certeza do que está acontecendo. Agora, o preocupante para combater isso, a gente precisa de maior fiscalização e de órgãos ambientais bem equipados. Sem isso, sem investimento, sem gasto, não tem como. A gente vai continuar sofrendo com isso ano após ano. Pessoal, olha só, o presidente Lula afirma que não vai interferir na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados na sucessão de Arthur Lira. No entanto, Eduardo, historicamente, para quem acompanha a política há mais tempo, todo presidente da República tem sua preferência, apoia algum nome, mesmo que seja nos bastidores. Você acredita que Lula vai ficar neutro nessa história? Eu torço para que fique, sabe, Júlio? Se os poderes são harmônicos entre si, porém independentes, é o melhor que ele faz. Vai que ele faz uma aposta e se dá mal. Imagina, ele já é refém do Lira. Já é refém do Lira. O Lira já é o primeiro-ministro de fato nesse país. Imagina você faz uma aposta errada e chega um inimigo dele lá. Tomara. Tô com o presidente, tomara. E aí, Marcelo? Eu acho que o presidente Lula, ele é muito mais inteligente politicamente, por exemplo, do que a ex-presidenta Dilma. Eu lembro que quando a Dilma assumiu um lado naquela disputa com o Eduardo Cunha, não sei se vocês lembram, é recente, né? Foi mas o já início passou. do fim, né? 2014 para 2015. Ela comprou um lado, fez campanha para conseguir eleger o Arlindo Chinaglia, perdeu. O Eduardo Cunha assumiu em 2015. O que aconteceu 2 anos depois? Menos de 2 anos depois, a Dilma foi impeachmentada. E aí o presidente Lula, ele tem também uma experiência no próprio governo dele. Lá atrás, em 2005, quando houve uma briga, uma divisão muito grande na Câmara, acabou caindo no Severino Cavalcante, um deputado que não tinha muita expressão, e aí a Câmara virou uma bagunça, o governo não conseguia aprovar nada. Então acho que o presidente já tem essa experiência passada, viu o que aconteceu no governo petista quando ele entrou nessa bola dividida. Então, pelo menos para a imprensa, ele vai falar que vai ficar de longe vendo, mas a gente sabe que nos bastidores, nos jantares de Brasília, toda essa articulação acontece. Essa lembrança do Marcelo me traz aqui a memória algo horroroso, viu, Travassos? Um deputado federal por Minas, que não é mais, me contou, logo depois dessa eleição na Câmara, ele falou assim: escreve aí, o Cunha tem 200 deputados, inclusive eu, dizia ele. E a gente ficou sabendo que, inclusive, tinha uma mesada para a turma dele, né? Ele dava uma mesada para os caras. Ele falou assim: a ordem, sabe qual é, Eduardo? Nós vamos sangrar essa mulher, nós vamos sangrar para deixar ela agonizando, aí nós vamos parar. E começaram. Só que na hora que ela estava agonizando, apareceu um paulista inteligente, que era vice dela, e um mineiro cujo nome eu não vou Revelado? Não vou revelar aqui, mas sempre foi muito influente, e os dois falaram: vamos dar um tombe dela. Já tem desconfianças, viu, Eduardo? Eu sei todos os nomes aí, Eduardo. Acho que tem um que falou a mesma coisa com a gente.